o Flamengo simplesmente passou por cima do Mirassol. O que era para ser mais um jogo complicado fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, terminou em uma goleada de 5-1, e o resultado não poderia ter vindo em melhor hora. Depois do empate contra o Cruzeiro pela Libertadores, muita gente estava preocupada com o desgaste do elenco e com a possibilidade de o Flamengo perder pontos importantes no Brasileirão. Mas a resposta veio dentro de campo e veio com autoridade. Carrascal abriu o placar, Luiz Araújo marcou logo na volta do intervalo, Pedro apareceu 2 vezes e Samuel Lino fechou a goleada. E o mais importante, o Flamengo agora chega aos 45 pontos e fica apenas 3 atrás do Palmeiras, com um jogo a menos. Mas será que essa goleada muda completamente o cenário do Brasileirão? E será que Pedro finalmente voltou ao seu melhor momento justamente antes da decisão contra o Cruzeiro? Vamos começar pelo grande destaque da noite. Pedro. O camisa 9 marcou 2 vezes e chegou aos 14 gols no Campeonato Brasileiro, entrando de vez na briga pela artilharia da competição. E não foram simplesmente 2 gols para aumentar a estatística. Pedro participou do jogo, encontrou espaços e mostrou aquela característica que faz dele um dos jogadores mais perigosos do futebol brasileiro. Quando a bola chega na área, ele sabe exatamente o que fazer. E existe um detalhe ainda mais interessante. Pedro foi decisivo contra o Mirassol justamente depois de ter entrado no segundo tempo contra o Cruzeiro e participado da jogada que terminou no gol de Paquetá. Ou seja, o atacante está chegando em uma sequência decisiva com confiança. E para o Flamengo isso é enorme, porque na próxima quarta-feira tem Cruzeiro no Maracanã e uma vaga nas quartas de final da Libertadores em jogo. E se Pedro foi o grande destaque, Luiz Araújo teve uma noite muito especial. O atacante voltou a jogar depois de ficar afastado por lesão no joelho e, para completar, marcou justamente contra o clube onde foi formado. É aquele tipo de retorno que dificilmente poderia ser melhor. Luiz Araújo entrou como titular, apareceu no ataque e marcou o segundo gol do Flamengo, praticamente acabando com qualquer possibilidade de reação do Mirassol. E isso cria uma situação interessante para Leonardo Jardim. Antes, o treinador tinha que administrar a ausência de Luiz Araújo. Agora, ele volta justamente em uma semana decisiva e mostra que pode ser mais uma opção importante para o ataque. O Flamengo já tem Pedro, Samuel Lino, Plata, Paquetá, Arrascaeta e outros jogadores de alto nível. Se Luiz Araújo estiver recuperado fisicamente, Jardim ganha mais uma peça para montar um time extremamente perigoso. Mas vamos falar do jogo como um todo. O Flamengo entrou em campo sabendo que precisava vencer. O Palmeiras havia perdido para o Fluminense e, de repente, a oportunidade de diminuir a diferença na liderança apareceu. E o Flamengo não desperdiçou. Carrascal abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando uma falha do goleiro Walter. Depois do intervalo, o rubro-negro acelerou completamente a partida. Luiz Araújo marcou o segundo, Pedro fez o terceiro e pouco depois marcou novamente. Samuel Lino ainda encontrou espaço para fazer o quinto. O Mirassol conseguiu diminuir com João Victor, mas o gol serviu apenas para evitar que a partida terminasse com um placar ainda mais elástico. No fim, 5-1 e mais 3 pontos para o Flamengo. E aqui está o ponto que mais me chamou a atenção. O Flamengo não sentiu o empate contra o Cruzeiro. Esse talvez seja o maior ganho da partida de hoje. O time poderia ter entrado pressionado depois de empatar fora de casa pela Libertadores. Poderia ter pensado demais no jogo de quarta-feira. Poderia ter poupado jogadores e perdido intensidade. Mas aconteceu exatamente o contrário. Leonardo Jardim conseguiu colocar um time competitivo em campo, o Flamengo resolveu a partida e ainda teve a oportunidade de administrar os minutos finais pensando na decisão da Libertadores. Isso mostra a força do elenco. E é justamente isso que o Flamengo vai precisar nas próximas semanas. O calendário está apertado, os jogos são decisivos e não existe espaço para depender sempre dos mesmos 11 jogadores. Hoje, vários atletas mostraram que podem contribuir. E agora vem uma notícia que deixa a torcida ainda mais animada. Lucas Paquetá foi titular. Depois de voltar de lesão e entrar muito bem contra o Cruzeiro, o meia começou jogando diante do Mirassol. E isso é importante porque mostra que Leonardo Jardim está aumentando gradualmente a carga do jogador.
Paquetá precisa recuperar ritmo, e nada melhor do que minutos em campo antes da decisão contra o Cruzeiro. A pergunta agora é: será que ele vai começar novamente na quarta-feira? Na minha opinião, a resposta tende a ser sim. O que Paquetá fez no Mineirão já foi suficiente para mostrar sua importância. Agora, com mais minutos de jogo e maior condição física, ele pode chegar ainda melhor ao Maracanã. E imagine um Flamengo com Paquetá, Arrascaeta e Pedro juntos desde o início. É exatamente esse tipo de combinação que pode decidir uma classificação de Libertadores. Mas não podemos esquecer do outro lado da tabela. O Flamengo chegou aos 45 pontos, enquanto o Palmeiras permanece com 48 depois da derrota para o Fluminense. E o detalhe que deixa essa briga ainda mais interessante é que o Flamengo ainda possui um jogo atrasado contra o próprio Palmeiras. Ou seja, olhando apenas para a tabela, a diferença é de 3 pontos. Mas quando consideramos o jogo a menos, a situação fica ainda mais favorável para o rubro-negro. O Flamengo está vivo na disputa pelo título e agora ganhou confiança justamente antes de uma sequência decisiva. A goleada também melhora o saldo de gols e mostra que o time continua com enorme poder ofensivo. Então aquela distância que parecia confortável para o Palmeiras começa a ficar cada vez menor. E eu vou dar minha opinião aqui. O Flamengo voltou oficialmente para a briga pelo título. Não estou dizendo que já é favorito absoluto, porque ainda existe muita coisa para acontecer. Mas se antes a diferença para o Palmeiras parecia complicada, agora o cenário mudou. O líder tropeçou, o Flamengo fez sua parte e ainda tem uma partida atrasada. E existe outro fator. O Flamengo está crescendo justamente na hora certa. Pedro está marcando, Luiz Araújo voltou, Paquetá está ganhando ritmo, Samuel Lino continua participando e Carrascal também aparece em momentos importantes. Quando você olha para esse elenco e vê tantos jogadores começando a entrar em boa fase ao mesmo tempo, fica difícil não ficar otimista. Mas agora vem o teste realmente grande, porque todo esse bom momento precisa ser colocado à prova na quarta-feira. Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No primeiro confronto, empate em 1-1 no Mineirão. Agora é Maracanã. E o Flamengo chega para essa decisão depois de uma goleada de 5-1. Isso muda completamente o ambiente. O time ganha confiança, a torcida fica mais empolgada e os jogadores chegam sabendo que uma vitória simples coloca o Flamengo nas quartas de final. E depois da atuação de hoje, existe uma expectativa enorme para saber qual será a escalação de Leonardo Jardim. Pedro será titular, Paquetá começa jogando, Luiz Araújo ganhou força, e quem vai completar esse ataque. E existe ainda uma preocupação que continua sendo acompanhada pelo Flamengo. Bruno Henrique. O atacante ficou fora contra o Mirassol por causa das dores provocadas pela entrada que sofreu no jogo contra o Cruzeiro. Ele é uma peça importante do elenco e sua situação precisa ser observada antes da decisão. Ao mesmo tempo, Luiz Araújo voltou e Samuel Lino está em boa fase, então Jardim ganhou alternativas. Isso é positivo, mas ninguém quer perder Bruno Henrique justamente em uma partida de Libertadores. Agora o departamento médico terá alguns dias para avaliar o jogador e definir se ele terá condições de estar à disposição. E essa talvez seja uma das principais notícias do Flamengo nos próximos dias. A torcida vai ficar de olho em cada atualização. E para mim, existe uma coisa que ficou muito clara depois da partida de hoje. O Flamengo chega ao Maracanã como favorito contra o Cruzeiro. Não porque o Cruzeiro seja um adversário fácil. Muito pelo contrário, o time mineiro já mostrou no Mineirão que consegue dificultar a vida do Flamengo. Mas agora o cenário é diferente. O Flamengo terá sua torcida, vem de uma goleada fora de casa e tem jogadores recuperando confiança. O Cruzeiro sabe que precisa marcar e que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo sabe exatamente o que precisa fazer, vencer. E eu acredito que a postura precisa ser agressiva desde o começo, mas sem perder a inteligência. Não é necessário entrar desesperado. É necessário jogar como um time que sabe que é favorito. E agora quero saber a opinião da nação. Depois dessa goleada contra o Mirassol, quem deve começar contra o Cruzeiro? Pedro ou Bruno Henrique? Paquetá titular? Luiz Araújo ganhou a vaga? E será que Jardim deve manter exatamente a estrutura que funcionou tão bem hoje? Na minha opinião,
Pedro e Paquetá ganharam muitos pontos. Luiz Araújo também mostrou que está pronto para ajudar, e se o Flamengo conseguir colocar seus principais jogadores em campo com intensidade, eu acredito que a classificação para as quartas de final está muito próxima. Mas Libertadores é Libertadores. Um jogo ruim pode colocar tudo a perder. Então já deixa o like, se inscreve no Universo Rubro-Negro e ativa o sininho porque nós vamos acompanhar absolutamente tudo até essa decisão. E depois do jogo, você já sabe, tem pós-jogo aqui no canal. Um grande abraço, nação. Saudações rubro-negras e vamos, Mengão!